Curso de Psicanálise Clínica em vídeos. O curso de Psicanálise Clínica, os vídeos são gratuitos. Eu vou explicar como funciona esse curso. Hoje nós temos o módulo 15, são 24 vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a neurose transferencial. Os vídeos são gratuitos, é a democratização da psicanálise. É um sonho que foi alimentado desde os anos 95, para que a psicanálise fosse conhecida em todo o Brasil e seja praticada por todas as pessoas que queiram ajudar os outros. Hoje é o módulo 15, vai até o 24. Os vídeos são grátis, mas aqueles que contribuírem com um Pix de R$30 cada semana por cada vídeo, estarão automaticamente matriculados no curso e no final dos 24 vídeos receberão o certificado de psicanalista clínico e a carteira de psicanalista em PVC, colorido, com seu retrato e número de registro. E constarão no site da ANPC. Se preferir, receberão certificado de pós-graduação livre da ANPC. Se quiser os dois, é só contribuir 2 vezes. Se você está chegando hoje e está vendo este módulo 15, você pode se perguntar, eu não posso pagar 15 prestações de 30. Não. Você pode pagar uma e eu matriculo você automaticamente. Ao você enviar o Pix e-mail anpc2018@gmail.com e enviar o comprovante pelo zap 6198-340-6632, automaticamente nós estaremos matriculando você e estaremos enviando o módulo correspondente ao que você pagou, certo? Então não tem problema, você pode pagar uma por semana ou cada 2 semanas. O importante é que você complete os 24 vídeos. Já falamos que hoje nós vamos falar sobre a neurose transferencial. Eu me lembro que em um dos vídeos nós mostramos uma linha de tempo em que o analista começa falando, ouvindo, tendo a sua atenção flutuante, fazendo associação livre, interpretando os sonhos, depois se depara com a resistência, depois vem a resistência, o processo da transferência e culmina na neurose transferencial. É o nosso tema de hoje, porque a neurose transferencial é o processo de cura. Nós vamos entender isso aí. É preciso que haja neurose transferencial. Tanto é que Freud diz que uma das colunas principais, fundamentais da psicanálise é exatamente a resistência e a transferência. Falemos então da neurose transferencial. A neurose transferencial, a neurose de transferência em Freud. A expressão neurose de transferência tem duplo significado em Freud. No sentido nosográfico, refere-se a uma categoria de neurose que inclui histerias, neuroses obsessivas e neurose de angústia, e que Freud, no contexto de introdução ao narcisismo, distingue das neuroses narcísicas. As neuroses de transferência são caracterizadas pelo fato de a libido sempre se deslocar para objetos em vez de estar retirada sobre o ego, como ocorre nas neuroses narcísicas. Na neurose narcísica, essa libido fica no ego. É o narcisismo, diríamos assim. Mas quando se desloca aos objetos fora do ego, então a neurose, é o que nós chamamos de neurose de transferência. Esse no conceito de Freud
em 1910. A expressão neurose de transferência apareceu exclusivamente em 3 textos, e isso apesar da importância que Freud lhe dá na direção da cura. Em 1914, recordar, lembrar, repetir e reelaborar. Esses são os 4 elementos que justamente aí está embutido a neurose transferencial. Recordar, lembrar, repetir e reelaborar. Além do princípio do prazer, é um livro escrito por ele, é um texto, em 1920, e os leigos podem exercer a análise, é um outro livro escrito por ele, em 1926. É em 1914, no texto Recordar, Repetir e Reelaborar, que Freud introduz a noção da neurose transferencial. Em relação às suas observações, o paciente repete os conflitos infantis na transferência. Veja bem, está, portanto, criando uma neurose artificial que substitui a neurose anterior. Substituir sua neurose por uma neurose de transferência. Eu tinha dito naquela época, naquele vídeo, você pode ter acesso, eu não me lembro qual vídeo, mas que quando chega no final do processo psicanalítico, não vou dizer no final, mas da metade para o final, quando acontece a neurose transferencial, é o momento da cura. Vai depender da habilidade do psicanalista. Se não tiver habilidade, a análise vai ser interminável. Então, nós tínhamos dito que naquele momento, essa neurose transferencial é fundamental para a cura. E nós tínhamos dito que sem neurose transferencial não existe cura. E realmente, para que haja a cura, estou me referindo às neuroses, para que haja a cura, precisa chegar à neurose transferencial que acontece normalmente no processo analítico. Se um processo analítico estiver caminhando conforme deve ser, naturalmente termina na neurose transferencial. E eu tinha dito naquela época, ou seja, naquele vídeo, que se a pessoa tivesse, vamos supor, 3 neuroses, não vou citar nome, mas 3 coisas que incomodavam ele, quando chega a neurose transferencial, essas neuroses que ele trouxe na queixa desaparecem e são substituídos pela neurose de transferência, ou a neurose transferencial. Perfeito? Então, nós vamos explicar isso. Esse é o momento, diríamos assim, culminante da psicanálise clínica. 3. Por libido, Freud designa a energia sexual. Todos sabem disso. Que parte do corpo e que investe nos objetos. Essa é a característica do ser humano. Você tem a sua libido e pode investir nos objetos. Numa pessoa, numa outra pessoa, ou num objeto, ou seja lá o que for que você quiser. Pode ser o próprio eu. Você pode, em lugar de investir em alguém fora de você, pode investir em você mesmo. E o eu é um deles. Esta nova distinção, introduzida neste texto, aparece primeiramente com uma subdivisão das pulsões sexuais de acordo com seu objeto de investimento, que ele chama de catexia, e não seu objetivo, prazer sexual, versus autopreservação, como vimos no texto de 1910. Veja bem, então, fora do prazer sexual e fora da autopreservação, existe essa catexia, a possibilidade de transferir essa libido para um objeto, que não tem nada a ver com a questão inicial
do investimento, que seria o prazer sexual ou a autopreservação. É impressionante essa conclusão e diríamos assim, essa conclusão que Freud tem diante da sua teoria. 4. Por libido, Freud designa a energia sexual. A libido, portanto, será qualificada como objetivo ou egoica, narcísica, não segundo a sua natureza, sempre sexual, nem segundo a sua função ou seu ponto de partida, sempre parte do eu, mas segundo o objeto que investe o eu ou o outro. Veja bem, não sei se me expliquei direito nisso aí, né? Veja bem, será qualificada, a libido será qualificada como objetivo ou egoica, narcísica, não segundo a sua natureza, sempre sexual, ou seja, não é sempre sexual, nem segundo a sua função ou seu ponto de partida, que sempre parte do eu, mas segundo o seu objeto. Para onde é que ele vai? Eu estou investindo em mim mesmo ou estou investindo no outro? Isto é importante para a gente chegar à questão da neurose transferencial, que nós vamos explicar em todos os detalhes. 5. 1920. Além do princípio do prazer. Freud reintroduz o binarismo, mas na forma de uma nova dicotomia entre Eros e as pulsões de morte. Isso já quando, na sua segunda tópica, Eros e as pulsões de morte, Eros e Thanatos. Freud coloca a libido ioica, ou seja, egoica, ioica, e a libido objetal, de um lado, e a pulsão de morte do outro. Veja bem, tem a libido que está em mim, ou a libido que eu estou colocando no objeto, e por outro lado tem a pulsão de morte do outro. Aqui o reservatório da libido é o id. Todas as pulsões da vida que lutam no sentido da criação e do progresso, e as pulsões da morte que compelem a repetição, a reprodução de um estado anterior, as pulsões de morte opõem-se às pulsões de vida e tendem para a redução completa das tensões, ou seja, para reconduzir o ser vivo ao estado inorgânico. O Freud, como bom ateu, né, ele diz que nós saímos do estado inorgânico e a pulsão de morte nos leva de volta ao estado inorgânico. Esse retorno ao estado inorgânico é a pulsão de morte. E essa caminhada, diríamos assim, para frente, para a criação, o progresso, é a pulsão de vida. Tá? 6. As pulsões de vida são as chamadas sexuais, que aspiram à renovação da vida e a realizam. As pulsões de morte tentam levar a vida à morte. É a tendência fundamental de todo ser vivo retornar ao estado inorgânico. Isto é verdade. A noção de pulsão da morte parece ser uma tentativa teórica de Freud para explicar fenômenos que escapam do princípio do prazer. A compulsão de repetição, como aparece na transferência, requer um aparelho teórico que justifique uma tendência tão distante pelo seu objetivo do prazer. Por isso, este terceiro tempo tem todo o seu interesse, pois Freud afirma que o reprimido não resiste, mas aspira a entrar na consciência através da ação real e que se estabelece além do princípio do prazer. 6.
Aliás, é 7, né? Neurose de transferência. Agora vamos explicar as neuroses de transferência. Como já observamos, o conceito de neurose de transferência foi introduzido por Freud em 1914, no texto Recordar, Repetir e Reelaborar, texto a que se refere em Além do Princípio do Prazer. Nesse texto, Freud articula a compulsão à repetição na transferência e resistência. Segundo Freud, o paciente repete o que não consegue lembrar. Freud descobre que o que não pode ser lembrado volta de outra forma, através da repetição, que consiste em encenar, em executar o ato que está esquecido. Como ele não lembra, ele repete. Já que ele não pode lembrar, ele faz uma encenação e executa o que está esquecido. Isso é o princípio do que Freud vai analisar profundamente como a questão da repetição. Pontos fundamentais da neurose de transferência. Os pontos fundamentais sobre a neurose transferencial, o psicanalista devem estar preparados para a compulsão de repetição dos analisantes. Os analisados, eu chamo aqui de analisantes, tá? É uma palavra meio espanhol, mas eu prefiro usar analisantes. Analisados, né? O psicanalista deve estar preparado para a compulsão da repetição dos analisantes. Repetição que ocorre até fora do dispositivo, que não seja apenas no relacionamento pessoal com o analista, mas em todas as outras atividades simultâneas da sua vida. O neurótico repete. O que ele não lembra, repete, em qualquer lugar, em qualquer momento. Freud especifica que, na cura, trata-se de chamar um fragmento da vida real para poder ser elaborado pelo paciente. Ele insiste em vários lugares deste texto que chamar o que desde Lacan podemos convocar e que poderíamos chamar de modalidade de gozo do paciente pode ser perigoso. Como diz assim, você chama, ele vem, né? Mas aqui nós estamos chamando o reprimido, um fragmento da vida real que sofreu trauma e que o paciente não consegue lembrar. Esse fragmento de vida real que é traumatizado e que não pode ser lembrado é o que causa a neurose e o que tende a se repetir de várias formas, de diversas modalidades. E precisa chamar isso para poder ser elaborado pelo paciente. Isso que ele está falando aqui. Mas Lacan diz que isso pode ser perigoso, porque realmente nós vamos entender daqui a pouco por que ele fala isso. Direção da cura, 1914. Qual será, de acordo com Freud, a direção da cura neste texto de 1914? 1. Tratar a doença como um poder atual. 2. Retirar peça por peça as armas com as quais o paciente se defende contra a continuação da cura. Que impressionante! O paciente, ele usa várias armas para se defender contra a continuação da cura. No fundo, ele não quer ser curado. Isso é impressionante. Eu trato de pessoas e eu vejo que ele desiste, prefere desistir e prefere continuar sofrendo porque não quer a continuação da cura. Ele é possuído, poderíamos dizer,
por esse reprimido que está lá na sua história, que é um pedaço da sua vida, que foi reprimido, etc. e tal, e que precisa ser trazido, lembrado, e nós vamos ver como, tá? Nós vamos ver como daqui a pouco. E o paciente se defende contra isso. E o psicanalista ele tem que retirar peça por peça as armas que o paciente usa contra a continuação da cura. E o terceiro, reconduzir ao passado estas repetições. Se ele repetiu, essa é a característica da neurose, a repetição. Essa repetição deve ser reconduzida ao passado para ter o choque contra aquilo que aconteceu e poder fazer a elaboração, reelaborar, chama Freud. O manejo da transferência. Veja bem, a transferência você pode manejar. Eu gosto da palavra manipular, que é uma palavra da alquimia, manipular com as mãos, praticamente, mentalmente com as mãos. 10. Agora, o manejo da transferência é para Freud o principal recurso para domar a repetição da compulsão. A compulsão se repete. E transformá-la em motivo para lembrar. Veja bem, o que ele está falando? Vou repetir de novo. Se você souber transformar, se você puder manejar a transferência, com essa transferência manejada, você pode domar a repetição da compulsão que o paciente está fazendo e que significa a sua neurose, e transformá-la em motivo para lembrar, e aí, ao lembrar, poder fazer a sua reelaboração. Simples, não? Aqui temos a ideia de transformar esta repetição no motor da cura. Veja bem, o que é o motor da cura? É a repetição. Já falamos de quê? Dessa compulsão, mas você tem que domar essa repetição da compulsão através da transferência. Aqui temos a ideia de transformar esta repetição no motor da cura. A repetição é bem-vinda, se não prejudicar as condições de existência do tratamento. Se ele está repetindo, deixa repetir. Isto se ele não estiver prejudicando a existência do tratamento. E mesmo é necessário, pois não se pode matar um inimigo que está ausente ou que não está próximo o suficiente. Você não pode matar ninguém que não esteja perto. Isso que Freud fala. E você precisa trazer essa repetição da neurose ou da compulsão para que você possa resolver esse problema. A repetição deve ser aproveitada pelo psicanalista, que deve dar a todos os sintomas da doença um novo sentido transferencial. Substituir sua neurose comum por uma neurose transferencial. Aquilo que eu disse. O indivíduo chega, o paciente chega com várias neuroses, ele vai substituir pouco a pouco, através do processo psicanalítico, numa neurose transferencial. E daqui a pouco nós vamos ver que essa neurose transferencial é o próprio psicanalista. Coitado do psicanalista nessa altura, mas é ele. Vai ter que ser ele, não existe outro. 11. Além do princípio do prazer. Voltemos agora ao texto de 1920. Além do princípio do prazer. Constitui uma volta com respeito à neurose transferencial. Embora o seu caráter inevitável e mesmo necessário se mantenha, Freud parece mais temeroso em relação às suas inconveniências. Ele diz: o médico trabalhou para restringir o campo dessa neurose transferencial, o quanto possível para reforçar o máximo a repetição.
Se bem é verdade que o analisante não pode economizar esta fase da cura, pois tem que deixar reviver certos fragmentos da sua vida esquecida. Porém, tem que cuidar como faz, para que conserve um certo grau de reflexão, em virtude da qual essa realidade aparente pode ser individualizada cada vez como reflexo de um passado esquecido. Ou seja, ele tem que manter um pouco a sua reflexão, para que ele possa fazer a sua análise. 12. O sucesso da cura. O sucesso da cura seria, por isso, quase garantido na medida em que o paciente tomar consciência de que essa aparente realidade não existe, mas como retorno de um passado esquecido. Freud coloca aqui o acento de como é delicado colocar a fronteira entre repetir e recordar. Veja bem, você lembra que a questão é repetir, recordar e reelaborar. Repete o neurótico. Recordar é o pedaço da vida que ele está repetindo neuroticamente. Mas para que ele recorde, repetir não é recordar, porque ele repete uma coisa que ele não recorda, não lembra, ele esqueceu. É por isso que ele está dizendo aqui, mas como retorno de um passado esquecido, Freud coloca aqui um acento de como é delicado colocar a fronteira entre repetir e recordar. Ainda mais por não esquecer que a proporção estabelecida entre recordar e repetição é diferente em cada caso. Nesse texto, o sucesso terapêutico depende da capacidade do psicanalista em manejar esta frágil fronteira entre repetir e recordar. Veja bem, o camarada está repetindo. Vamos supor, repete, abrir a porta, fechar a porta, abrir a porta, fechar a porta, abrir a porta, fechar a porta. Só que aquele abrir a porta, fechar a porta é a compulsão, a repetição. Isso é o significado de um pedaço da vida dele que precisa recordar. Ele não vai recordar, ele só está repetindo, igual um papagaio. Mas ele precisa, aí é que está, no manejo da transferência, que nós vamos ver daqui a pouco, o paciente vai poder lembrar desse pedaço da vida que se transformou em neurose, que ele está repetindo e que agora precisa recordar. Ao recordar, vai ser reelaborado e vai ser curado. Simples. 13. Neurose transferencial. Vamos falar agora especificamente da neurose transferencial. Mas o que Freud entende no conceito de neurose transferencial é uma pergunta. Mas o que Freud entende no conceito de neurose transferencial? Todas essas situações afetivas, dolorosas, e todos esses acontecimentos indesejados são ressuscitados com grande habilidade e repetidos pelos neuróticos na transferência. O paciente tende então a interromper a cura, ainda não concluída, e sabe criar novamente a impressão de desprezo, obrigando o médico para falar palavras duras e tratá-lo friamente. É impressionante. Encontra os objetos adequados para seu ciúme e substitui o anseio infantil do tempo primitivo pelo propósito da promessa de um grande presente, que na maioria dos casos se torna tão real como aquele. 14. Neurose transferencial. Continuação. O psicanalista teria que dar
a todos os sintomas um novo significado transferencial. No texto, Freud afirma sobre o propósito da repetição na cura. O paciente não se recorda de tudo que nele está reprimido, lógico. Talvez apenas o essencial. Ele é obrigado a repetir o que está reprimido. Vocês estão percebendo? Ele repete o que está reprimido. Esta reprodução tem sempre por conteúdo um fragmento da vida sexual infantil e, portanto, do complexo de Édipo e das suas ramificações, e é regularmente realizado, é encenado no campo da transferência, ou seja, na relação com o médico. Aí nós estamos chegando ao psicanalista. Ele é recenado no campo da transferência, ou seja, em relação ao analista. Neurose transferencial 15. Quando no tratamento as coisas chegam a esse ponto, podemos dizer que a anterior neurose foi substituída por uma nova. Uma neurose de transferência. Podemos apreciar que este conceito de neurose de transferência está intimamente articulado com a noção de repetição. De fato, não há nada de surpreendente se lembramos que para Freud a transferência é repetição. Vai repetir. Vamos imaginar, o paciente, o neurótico, repete, abrir a porta, fecha a porta. Mas essa aí, depois vai repetir com relação ao analista. De uma outra forma, lógico. O fato, esse pedaço da vida sexual, vamos chamar assim, da infância reprimida, vai repetir com relação ao analista. A transferência mesma é só uma peça de repetição. E a repetição e a transferência do passado esquecido. XVI. Estamos indo mais fundo agora. A paixão patológica. Nesse texto, Freud, referindo-se à neurose transferencial, a iguala ao que chama de paixão patológico do paciente pelo psicanalista, que se torna irreconhecível com a cura. O amor do paciente não se contém em obedecer, ele se torna exigente, pede satisfações ternas e sensuais, reivindica a exclusividade, desenvolve ciúmes e mostra de forma cada vez mais clara o seu outro lado. A prontidão para a hostilidade e a vingança quando seus propósitos não podem ser alcançados, seus propósitos. Ao mesmo tempo, como todo amor, força para trás os outros conteúdos mentais. Apaga os interesses na cura e na restauração. Em resumo, não podemos duvidar que ele substituiu a neurose e nosso trabalho foi o resultado de substituir uma forma de doença por outra. Só que aí que entra um problema sério. Qual é o problema sério? A habilidade do analista. O paciente repete, 17. Segundo Freud, o paciente repete na forma de seu amor pelo analista. Experiências mentais passadas intimamente relacionadas com a gênese da sua neurose infantil. Portanto, o que nos mostra é o núcleo da sua história de vida íntima. Reproduz-o de forma palpável como algo presente em vez de lembrar. Nesse texto, Freud mais uma vez insiste no fato de que o resultado desta repetição tem a ver exclusivamente com a habilidade do analista no manejo da transferência. É nesse lugar que os requisitos da técnica analítica atingem o máximo. Aqui é possível cometer os erros mais graves ou garantir o melhor sucesso. O analista fracassa ou tem sucesso.
É problema do analista. É problema do analista. Compulsão de repetição ao analista. Não se pode fugir do que foi chamado. Freud insiste, você chamou. A compulsão. Aí ele vem. Freud insiste, referindo-se a esta compulsão de repetição do analista, ao analista. Freud termina esta referência ao conceito aqui estudado, insistindo que a repetição só pode ser frutífera na medida que você aprende através da neurose do paciente. Além disso, tem que ser uma repetição controlada pelo analista, que tem que ficar muito vigilante em não deixar-a instalar-se, redirecionando-a para o recordar e a elaboração. Que se essa neurose vai ao analista, ele naquele momento tem o momento chave para ele redirecionar diríamos assim, essa força para recordar e reelaborar. Isso exige do analista muita habilidade, paciência, calma e autossacrifício. É por isso que o psicanalista precisa fazer AD, análise didática. 19. O manejo da transferência. Em maior ou menor extensão, todos os analisadores passariam por esta fase, mas o analista tem que tentar que esse fenômeno de repetição não coloque a cura em perigo. Para isso, o analista tem apenas algumas armas. O manejo da transferência e a interpretação. E por que não chamar as coisas pelo nome? O analista dispõe do desejo do analista. Isso aí. Esse é o momento mais mágico, diríamos assim, da psicanálise. É por isso que a psicanálise é diferente de todos os elementos, de todas as terapias. Não existe uma terapia igual à psicanálise, porque ela mexe com algo específico, algo do passado, algo real, algo genial da vida do sujeito, que muda, que faz uma reinterpretação, uma reelaboração da sua própria vida. E o 20, a direção da cura. Segundo Lacan, a neurose de transferência não só não representa uma direção da cura, mas todo o contrário. Constitui a prova de que a cura não tem direção, a não ser que esteja errada. Os impasses nas curas têm a ver com os analistas e não com o analisante. Se houve um impasse, é problema do analista. Não é do analisante. Ou ele não soube criar a neurose transferencial, ou ao repetir não soube lembrar, ou não soube reelaborar, ou não soube redirecionar. Esta é a leitura que fazemos da afirmação de Lacan quando ele diz que a neurose de transferência é uma neurose de engano. Com certeza. Por isso afirmamos que cada vez que Freud se refere às habilidades do analista, sua agilidade, sua capacidade, tanto no manuseio da transferência como em suas interpretações, tem a ver com a concepção do analista no inconsciente e, em geral, dos conceitos fundamentais que determinam sua ação, mas fundamentalmente terá a ver com o desejo do analista. Por tudo isso, a neurose de transferência é sem dúvida a neurose do analista e não do analisante, ou aquele que é analisado. Fim. Então, essa é a democratização da psicanálise. Esse é o módulo 15. O próximo será o módulo 16, na próxima sexta-feira, dia 2 de setembro,
antes das 20 horas. Seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros. Envie seu Pix e-mail ao ANPC, anpc2018@gmail.com. Aproveite, seja psicanalista. Você tem os vídeos, nós estamos no 15, falta mais 9 vídeos e você terá o curso completo. É uma oportunidade única, ímpar, de você ser psicanalista ou ter a sua pós-graduação. Você pode ir contribuindo da forma que você quiser, uma por semana ou cada 2 semanas, não se preocupe. Envie o seu Pix e-mail npc2018@gmail.com pelo zap 6198-340-6632. Isto é a democratização da psicanálise. Seja terapeuta, você pode curar os outros e você mesmo. Você pode ajudar muitas pessoas.